Vamos orar antes de iniciarmos o estudo ao nosso Deus. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos dá a saúde, nos dá mais um dia de vida para que nós possamos nos levantar de nossas camas. Te agradecemos, ó Pai, por isso, por sua dádiva. Te agradecemos também, Senhor, por tua graça e misericórdia. Que o Senhor possa continuar nos sustentando, que o Senhor possa continuar abençoando desde o início que tivemos com a exposição do nosso irmão Vitor no devocional e agora onde nós continuaremos a nos aprofundar na tua santa lei, nos aspectos que envolvem a tua santa lei. Que o estudo possa nos trazer compreensão, iluminar pontos que de repente estão ainda não tão claros a nós e que possamos utilizar esse conhecimento para a tua glória, entendendo que é o Senhor que abre o nosso entendimento, é o Senhor que abre o nosso coração e que possamos, portanto, viver para a tua glória praticando a tua santa lei. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos relembrar, irmãos, alguns pontos aqui do Decálogo. Nós vimos a exposição da lei de Deus, os 10 mandamentos, e agora nós estamos no pós-fácio. Nós tivemos o prefácio, tivemos a exposição de cada conteúdo dos 10 mandamentos, agora estamos na parte final para fechar essa coletânea de estudos sobre a lei de Deus. Nós tivemos, antes de entrar no prefácio, quando a gente fala de prefácio, são os mandamentos. Aquela estrutura, né, que o Senhor revela, ele fala o prefácio, entrega os 10 mandamentos, mas nós tivemos alguns estudos introdutórios também à lei de Deus, né, alguns estudos que nos auxiliaram a entender como nós iríamos interpretar aí a lei de Deus, os 10 mandamentos. Tá? Vamos fazer de praxe, relembrar os 10 mandamentos e incluir aqui o prefácio, para a gente não esquecer aquilo que nós estamos vendo há mais de um ano, né? Há mais de um ano que são essa exposição sobre a lei de Deus. Então vamos lá. O que diz o 10º mandamento? O 4º mandamento? O 2º mandamento? 1º mandamento? 3º mandamento? 7º mandamento? 8º mandamento? 8º mandamento? 6º mandamento? 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. Pode errar, irmãos, agora é a hora de errar. Então, esses são os... Faltou o prefácio, né? O prefácio da casa de servidão. Perfeito. O irmão Israel trouxe a questão da pergunta 149, né, Gel? 149 do Catecismo Maior, se é possível alguém cumprir perfeitamente a lei de Deus. Os irmãos lembram a resposta para essa pergunta? É possível cumprir perfeitamente a lei de Deus? Não é possível. Ele, inclusive, trouxe aqui a questão do perfeccionismo, né? A doutrina que chegou a ser ensinada por John Wesley. Depois ele mesmo se arrependeu desse ensino. Um homem piedoso, né? Mas teve esse erro teológico aí em relação a entender que poderia alcançar um perfeccionismo aqui nessa terra ainda. Hoje nós vamos ver a pergunta 150 do Catecismo Maior de Westminster, né? Também dentro dessa pergunta que vem depois da estrutura da lei de Deus. E aqui, antes de nós entrarmos na pergunta em si, tem uma pergunta aqui para nós refletirmos. São todas as transgressões da lei de Deus odiosas em si mesmas à vista de Deus? São todas as transgressões da lei de Deus odiosas em si mesmas à vista de Deus? Sim ou não? São odiosas? Independente do grau do pecado? Sim. São odiosas, exato. Independente do grau de pecado, todo pecado, o mais ínfimo que for, ele ofende um Deus santo. Integralmente santo, absolutamente santo. E por isso são odiosos. Tá? Por que a gente está vendo essa pergunta? Porque a pergunta do Catecismo Maior vai trazer uma variação dessa pergunta aqui.
Porque a gente tem uma tendência a colocar graus de pecados, porque de fato existem, mas parece que determinados níveis ou pecados não são tão ofensivos ao Senhor. Não chegam a ofender o caráter de Deus, é um pecado que a gente não precisa muito se preocupar. E aqui nós vamos ver que, segundo a revelação bíblica, há sim, toda a transgressão é sim pecado, é ofensa contra o Senhor, mas existem graus que tornam o pecado mais odiosos do que outros. E é aqui que entra a pergunta 150 do Catecismo Maior, que ela vai colocar uma variação. São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Não, igualmente não. Todas são odiosas, mas umas são mais odiosas do que outras. Tá? Isso aqui é o próprio senso de justiça. E aqui, toda transgressão da lei de Deus é odiosa. As Sagradas Escrituras revelam que Deus é absolutamente santo. Ele é a verdade, Ele é justo, Ele é misericordioso. E por isso, qualquer pecado, mesmo aquele que consideramos ínfimo, é odioso e ofende o triuno Deus. Vou pedir ao irmão Jorge para abrir Romanos capítulo 1. Pode ler do verso 18 ao 23. Fernando, Romanos 3, do verso 9 ao verso 18. Pode ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós vemos aqui texto tão conhecido por nós, né? Porque todos nós somos encontrados, ou fomos encontrados, enquadrados nessa descrição sobre a depravação dos homens. Nós vamos ver que em uns graus mais elevados, outros em graus menores. Mas fomos encontrados sujeitos à ira de Deus. Todos nós nascemos, o irmão Vitor sempre coloca aqui, né, quando o tema está relacionado, sobre todo nascimento é um aborto espiritual. Todo nascimento é um natimorto, espiritualmente falando. Porque nós nascemos mortos em nossos pecados e delitos, conforme nós vemos lá em Efésios capítulo 2. E aí o Senhor está irado conosco. Irado por conta do pecado original, que nós carregamos desde Adão, por causa daquela queda, e também irado por causa dos nossos próprios pecados. Então o Senhor encontra-se irado por causa das nossas depravações, das nossas inclinações pecaminosas que buscam deter a verdade pela injustiça, que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ou seja, tudo que nós praticamos ofende ao Senhor quando estamos nessa condição. Isso é o pecado que todos praticam, né? Um pecado geral da idolatria, de negar a revelação do Senhor, de negar a existência de Deus, negar, como nós já vimos aqui em Romanos, negar de forma declarada e expressa e muitas vezes negar pela forma como nós vivemos. Não claramente expressando isso, mas vivendo totalmente alheio à revelação do Senhor, buscando colocar as nossas vontades em primeiro lugar. Romanos 3, 9 a 18.
a mesma ideia aqui, né? Não há um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram. A um só fizeram-se inúteis. Essa é a condição humana diante de Deus. Todos transgressores. Todos ofendendo o caráter santo de Deus. Para quem nasceu em ambiente, nasceu na igreja, né, berço cristão, como é o meu caso, do Vitor, de alguns irmãos também, nós passamos em algum momento sem constatar essa nossa realidade. Porque como a aparência era mais limpinha de quem vai na igreja, está cumprindo os ritos externos, né? Mas os nossos pensamentos, as nossas inclinações demonstravam que nós também estávamos enquadrados aqui e era inútil o fato de estar dominicalmente na igreja, na EBD e à noite. Porque os nossos pensamentos, os nossos raciocínios estavam longe do Senhor. A gente não tinha conhecimento da verdade. Nós estávamos mortos dentro da igreja. Então, às vezes é difícil para quem nasce cristão constatar quando foi de fato a sua conversão. Mas nós também que nascemos na igreja, também tivemos a nossa conversão, um momento onde de fato o Senhor regenerou nosso coração. De fato, nós tivemos a consciência que servimos ao Deus vivo, que devemos nos arrepender dos nossos pecados, independente de estarmos na igreja ou não. Às vezes no ímpio isso é mais evidente, a conversão, né? Para quem nasceu em berço evangélico é um pouco mais complexo, é um processo, né, de um dia para o outro, como às vezes ocorre na vida de quem estava na impiedade mesmo, né, de forma expressa. Então, nós constatamos que todo pecado, dependente se ele para nós é mais grave ou menos grave, atrai a ira de Deus e a condenação ao inferno. Certo? Então, nós colocamos esse primeiro pressuposto aqui. O outro pressuposto agora é respondendo à pergunta do Catecismo de Westminster, né? Que vai dizer: todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmo e em razão de diversas circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Tá? Então, um ponto que nós vamos destacar aqui: alguns pecados em si mesmos, tá? Ou seja, em si eles já são mais graves que outros, mais graves do que outros. E também em razão de algumas circunstâncias que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Algumas circunstâncias, como a posição, por exemplo. O líder da igreja e aquele membro da igreja pode praticar determinado pecado, o mesmo pecado. Mas isso pode ser mais grave pela liderança, onde se requer mais maturidade. Então, o pecado praticado pelo líder, ele é mais odioso do que o mesmo pecado praticado pelo membro comum. Porque o Senhor colocou ele numa posição de liderança. Então, os pastores, os líderes, quando pecam, eles têm uma responsabilidade maior. Isso é mais odioso. Nós vemos isso, por exemplo, no Antigo Testamento. Os pecados praticados pelos sacerdotes. Os pecados praticados pelos escribas, os fariseus, porque eles tinham posição de ensino, de liderança. E o que eles faziam servia como exemplo para outros. Então, é mais odioso diante de Deus por causa dessa circunstância, como exemplo, essa posição. Mas existem várias circunstâncias que nós vamos ver, acredito eu, que mais 2 ou 3 aulas para frente, para a gente ver a questão dos graus, tá? Que envolve essa ofensa ao Senhor. O atributo de Deus, né? Vamos falar sobre o atributo de Deus, a justiça, um atributo divino. Quando nós pensamos assim, um pecado é mais grave que outro, quando nós nos colocamos como aqueles que são ofendidos, nós temos naturalmente nós vamos entender que dentro da nossa realidade existem crimes que são mais graves do que outros. Ofensas que requerem uma punição mais graves do que outro. Isso ocorre até mesmo em um ambiente pervertido, como o tráfico de drogas, por exemplo. Existem crimes que o próprio tráfico de drogas, no seu tribunal, reconhece que é mais grave do que outro. Por exemplo, estuprar mulheres. Geralmente o tráfico de droga mata pessoas que estupram mulheres. O tráfico de drogas vai matar quem faz maldades com criança, por exemplo, quando isso é flagrado ou denunciado. Não estamos validando o tribunal do tráfico porque nós sabemos que essa não foi a forma que o Senhor instituiu para praticar a sua justiça, é o Estado. Né? Mas veja, essa questão do senso de justiça, ela está evidente até mesmo em pessoas que estão totalmente entregues à sua perversidade, como o tribunal do tráfico. São homens perversos. São homens que matam, são homicidas, derramam sangue. Mas até eles entendem que alguns tipos de crimes e ofensas são graves. E não podem ser tolerados nem mesmo por eles, que são homens maus. Então veja,
há no homem, até mesmo o ímpio, Paulo vai falar isso, nós vimos sobre a questão da norma, da lei do Senhor, aquela norma que é inscrita no coração do homem, esse senso da justiça, que, por sua vez, está corrompido por causa do pecado, mas ainda habita lá. É por isso que nós, muitas vezes, não nos conformamos com a injustiça. Isso arde aos nossos olhos. O Senhor vai falar que aos cristãos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas até mesmo o ímpio, ele também tem um senso de justiça. Ele reclama quando ele é vítima da injustiça, ou quando ele vê algum ente querido sendo vítima da injustiça. Por que isso? Porque esse é um atributo de Deus que é comunicável aos homens. Esse atributo, ou seja, aquilo que está na essência da divindade, como Deus é amor, como Deus é justo, como Deus é misericordioso, esses atributos que são comunicáveis por Deus aos homens, à sua criação, à humanidade, por causa da imagem e semelhança que nós temos do Senhor, esse atributo de Deus faz com que nós tenhamos esse comportamento de não ficarmos passíveis diante da injustiça, principalmente quando nós somos as vítimas delas. E aqui, quando a gente fala de injustiça, esse atributo da justiça de Deus, quando nós estamos diante da injustiça, até mesmo as questões mais irrelevantes para a sociedade nos incomodam quando nós estamos sendo vítima da injustiça. Algumas questões que envolvem o trabalho, por exemplo, quando nós produzimos bastante mais do que aquilo requerido por nós e nós vemos o outro recebendo o fruto do nosso trabalho. Eclesiastes trabalha muito isso. Outro que recebe o fruto daquilo que nós trabalhamos. E nós nos indignamos com isso. Porque isso não é justo. Não houve uma distribuição justa dos frutos. Irmãos dentro de casa, né, quando os dois fazem a mesma coisa, um apanha, o outro não. Coisas irrelevantes para a sociedade. Isso é irrelevante para a sociedade. Mas nós vemos que ali causa o quê? Causa uma ira. Entre pai e mãe, que às vezes também não se ajustam sobre disciplinar os filhos, também vai trazer dificuldades. Então nós estamos num ambiente onde até as pequenas coisas nos causam indignação, porque a injustiça nos causa indignação por causa desse atributo. O Senhor nos fez para nós querermos a justiça, porque Ele é justo. Isso em coisas pequenas, né? Quanto mais quando nós pensamos em coisas mais graves que nós vamos ver mais à frente. Sobre o atributo da justiça de Deus, vou pedir para o Gabriel Falcão abrir em Salmo 11, 7, Dayana, Romanos 12, 19. Romanos, aí fala que porque o Senhor é justo, né? O atributo da justiça do Senhor. O Senhor é a nossa justiça, nós não devemos buscar vingança, porque por Ele ser um Deus justo, Ele fará justiça por nós. E por Ele ser santo, Ele fará isso sem pecado. Diferente de nós que vamos nos deixar dominar pelo pecado na hora de tentar fazer a justiça, né, por conta própria. Tá? Então nós temos esse atributo de Deus da justiça. E aqui nós vamos ver que existem pecados mais especialmente odiosos a Deus, porque isso porque eu trouxe o slide anterior, porque isso é algo que é universal para nós. Na nossa realidade a gente entende por si só que algumas coisas são mais graves que as outras. Porque quando a gente pensa em pecado e ofensa contra o nosso Deus, a gente tira essa noção universal que nós temos. Esse senso que nós temos que algumas ofensas praticadas são mais graves quando nós somos a vítima, mas quando o Senhor não existe isso. Né? Nós já vimos a questão que não existe pecadinho, pecadão. Eu já fui exposto a isso. Né? Não existe pecadinho e pecadão. Existe. É claro que todos os pecados são ofensivos ao Senhor, mas existe a questão do grau. Uns são mais odiosos do que outros. Irmãos, a gente colocar no mesmo pé de igualdade o que Hitler fez
e que uma pessoa que não segue ao Senhor, mas vive dentro dos padrões humanos consideráveis, obediente à lei, ambos praticam coisas odiosas ao Senhor. Esse aqui também está sem Cristo. Mas é óbvio que o Hitler fez é muito mais odioso do que o que essa outra pessoa faz. Isso é óbvio. A gente dizer que Hitler e essa pessoa estão em mesma situação de grau diante do Senhor, a gente perdeu o senso de justiça. Isso não é justo. O rigor, nós vamos ler textos bíblicos, o rigor de Hitler será muito maior no inferno. Ambos sem Cristo padecerão o inferno, mas a Bíblia fala que existem rigores na punição. Existem aqueles que vão sofrer mais do que outros, apesar que todos sem Cristo irão sofrer, mas existem graus. Como isso vai se dar, nós não sabemos. E oramos ao Senhor para que nunca venhamos saber disso, porque estaremos com Cristo na eternidade. Mas existe esse grau de punição, onde uns homens sofrerão mais do que outros pela vida que levaram. Eles ofenderam mais a Deus do que outros. Ambos ofendem sem Cristo, mas a ofensa de uns são mais graves que as ofensas de outros, porque alguns pecados são mais odiosos do que outros. Tá? Sim. Sim. Não lembro agora. É Sidom, Vitor? Sidom, Vitor confirmou. Do que para eles. Porque o próprio Cristo. Exato. E não confessaram. De grau. Maiores. Exato. Porque outros viveram alheios a Deus, né? Outros viveram vendo o próprio Cristo, estando contemporâneos aos ensinos de Cristo e negaram, né? Não reconheceram. Muito mais grave. Muito mais grave. Né? O mesmo grau, a gente sabe que aqueles que nunca ouviram o Evangelho, eles não podem ser salvos. Nós não cremos que eles podem ser salvos sem Cristo. Mas aqueles que não ouviram o Evangelho, eu já estava até conversando isso lá em casa. A gente fica vendo alguns vídeos de viagem e tem esses ambientes que são islâmicos, né? Como o Afeganistão, por exemplo. E a gente fica conversando sobre isso, sobre uma cultura sem Cristo. Não, uma cultura onde as pessoas vivem e o nome do Senhor Jesus Cristo não está ali. Né? Na verdade, onde está é perseguido. Busca se eliminar, busca se matar, derramar sangue. E você vê uma sociedade que anda, que vive, que respira sem Cristo. É triste a gente ver isso. Né? Mas, veja, ao mesmo tempo a gente estava falando porque aquele que está lá nesse ambiente, ele é brasileiro. E veja, ele não é cristão, é um ímpio, mas que nasceu no Brasil. Dificilmente alguém no Brasil não ouviu falar de Jesus Cristo. Acho difícil não ter ouvido, pode não ter se aprofundado numa doutrina correta, bíblica do Evangelho de Cristo, mas que ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, dificilmente. A nossa cultura, os filmes, as novelas, enfim, tudo vai tocar numa cultura que é uma cultura cristianizada, apesar de estar em declínio. O rigor desse homem que está lá, se ele não se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, será maior do que aqueles afegães que servem a Maomé. Porque ele nasceu num ambiente, nasceu numa cultura onde Cristo é falado, onde Cristo influencia e ele não reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não se arrepende dos seus pecados. Os outros lá, muitos sequer ouviram falar de Cristo. Quando ouviram falar de Cristo como um profeta, não como o Filho de Deus, o Deus encarnado. Quem está numa situação mais grave diante de Deus? Aquele que ouviu e negou ou aqueles que sequer ouviram o Evangelho? Então existem rigores, e nós vamos ver isso nos textos bíblicos. Sim. Às vezes a nossa ótica vai muito para uma questão que ficou muito marcada como vida, como você deu o exemplo aí. Mas hoje, depois da matança, né, do escândalo que foi, hoje também nós temos situações semelhantes em que morrem milhões de pessoas. Né? Por exemplo, uma guerra, né? Teve a guerra, aí jogaram a bomba atômica em Hiroshima, Segunda Guerra Mundial. até hoje, eu acho que Sim.
Ucrânia. E um líder, né, por poder, ele mantém uma guerra mais de um ano e milhões de pessoas foram mortas. Não sei o número, né, exato. Essas pessoas também, né, poderiam ser comparadas também a Hitler, vamos dizer assim, no sentido da crueldade e das mortes envolvidas. Sim. Poderíamos colocar. Sim, sim, claro. Até quando eu trouxe o exemplo da liderança aqui, eu trouxe o exemplo da liderança eclesiástica. Mas existem os governadores, né? Os governantes, melhor dizendo. Os governantes, eles também têm um peso maior. Porque eles tomam decisões que vão decidir o rumo de uma nação. Por exemplo, soldados, eles cumprem ordem. Né? Ordem e disciplina na estrutura das Forças Armadas. O governante falou, a autoridade falou, eles vão seguir. Então, aqueles homens, é claro, eles têm a responsabilidade deles, né? Porque tem questão de guerra, né? Que tem algumas coisas que são permitidas na guerra, que não seriam, mas existem questões morais que mesmo na guerra não seria permitido, né? Por exemplo, os soldados nazistas, né? Os soldados nazistas, o fato de eles estarem em guerra não significa que eles estão isentos diante de Deus porque estavam apenas cumprindo ordem. Nenhum tribunal de Nuremberg considerou isso, né? Eles foram punidos e foram mortos. Então, sim, existe a questão do grau. E esses governantes, por exemplo, que tomou a decisão de um país invadir o outro, né? Ele tomou uma decisão que não seria uma guerra justa, né? Vamos pensar assim. Porque existem guerras justas. Existem outras guerras que não são justas. Quando os Estados Unidos, a Inglaterra, por exemplo, entram na Segunda Guerra Mundial, eles entraram numa guerra porque eles entendiam que aquela guerra tinha que ser lutada, por causa de Hitler. Em 9 meses, parece que em 9 meses Hitler já tinha invadido 6 países na Europa. E aí sucumbiu toda a Europa, ele queria dominar o mundo, né? Colocar a ideologia nazista para todo mundo. Então, é uma guerra justa para se lutar. Né? Homens morreram entendendo isso, mas existem outras guerras que não são justas, que são interesses econômicos somente, né? Às vezes, guerras que nós temos na história porque uma nação entende que outra nação ela é quase subhumana, né? E aí pode fazer o que quiser com aquela raça. Então, existem diversas guerras. Mas vamos resumir aqui, o líder ele tem uma responsabilidade maior. E a depender do pecado que ele pratica nessa posição, vai ser mais odioso diante de Deus do que outros. Nós vamos ver nos próximos estudos de forma mais minuciosa isso, né? A depender da circunstância e da posição das pessoas, né? Diante de Deus. João 19, verso 11. Danilo. Ezequiel 8. Aí você pode ler o verso 6, pula 13 e depois fecha com 15. 8, 6, 13, 15. Capítulo 8, verso 6, verso 13 e verso 15. Isabela, Salmo 78, aí mesma coisa, 17, 32, 56. Pode ver. Cristo está próximo da crucificação, está diante de Pilatos. Ele reconhece a autoridade de Pilatos porque essa autoridade advém do próprio Deus. E aí, dentro desse contexto, ele fala o quê? Maior pecado tem? Ele não diz que Pilatos não tem pecado. O que Pilatos vai fazer é cruel. Ele lavou as mãos na injustiça, porque ele condenou um homem sabendo que ele era injusto, mas por fins políticos, para apaziguar uma possível rebelião que teria dentro do domínio romano, né? Enfim, para fins políticos ele lavou as mãos. Esse ato de lavar as mãos não deixou ele limpo diante de Deus. A história extrabíblica vai dizer que Pilatos morreu de forma cruenta. Cruenta. Não me lembro agora como foi a morte dele, mas foi de forma cruenta. Ou seja, Deus puniu ele. E está punindo ainda, já que ele se encontra no inferno. Outro ponto que ele diz aqui é que, apesar dele não estar limpo, existe alguém que praticou um pecado maior. Quem? Quem entregou Cristo na mão dele. A liderança judaica, os fariseus, os escribas, os líderes que pagaram, corromperam testemunhas para mentirem no tribunal, para que terem que acusar o Senhor. Eles tiveram um grau maior de pecado diante de Deus. E aqueles que não se arrependeram, porque depois da crucificação e ascensão de Cristo, o apóstolo Pedro prega. Muitos se converteram. Nós não sabemos
se essa liderança especificamente que entregou se converteu. Se não se creu no Senhor Jesus Cristo, estão pagando com um salário maior por causa do pecado, o rigor maior, né, por causa disso. Ezequiel. O contexto aqui de Ezequiel capítulo 8, Ezequiel está tendo uma visão. Deus está mostrando a Ezequiel as abominações praticadas por Jerusalém, pelo seu povo. E ele vai trazendo uma abominação, depois os irmãos podem ler todo o capítulo 8, e aí ele mostra uma abominação mais grave. Ele está falando, abominação maior você verá. Uma das abominações que o povo estava fazendo, eles entravam dentro do templo do Senhor. Não sei se os irmãos lembram, né? Existe o pátio. Dentro do pátio existe ali o átrio, né? Aquela área comum. Depois a parte onde está o santo lugar e o santo dos santos. Eles entravam dentro do templo, viravam para o sol e dentro do templo de Deus adoravam o sol. Adorando ao Deus Sol. Dentro do templo de Deus. Veja, o que Deus está comunicando aqui? O pecado da idolatria, ou seja, se eles estivessem adorando, como eles estavam fora também, é grave. Mas eles fazem abominações ainda maiores. Eles não se contentam em adorar a outros deuses lá fora. Eles entram dentro do templo de Deus e dentro do santo lugar, dentro daquele lugar santo que era o templo, eles olham para o sol e começam a adorar o Deus Sol. Isso é uma abominação ainda maior. O que nós aprendemos aqui? Que existem graus de gravidade de pecados. Ambos é idolatria, mas uma idolatria ainda pior, essa que eles entram dentro do templo e adoram a outros deuses dentro do templo do Senhor. Esse é o povo de Deus. E muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Quando nós entendemos que o Espírito Santo faz morada dentro de nós, Paulo vai dizer isso, né, que nós somos sacrifício vivo. Quando nós entendemos que o Espírito Santo faz morada em nós, como nós destinamos o nosso corpo, o pecado é mais grave. Nós temos consciência que o Espírito habita em nós, porque de fato habita. E quando nós entregamos aos prazeres e corrompemos o nosso corpo, isso é gravíssimo, porque o Espírito Santo faz morada dentro de nós. Então a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fala, olha só que povo absurdo que eles fazem, nós fazemos muitas vezes igualmente. Salmo 78, 17, 32 e 56. Nós vemos a resistência, né? E aí o grau vai só aumentando em relação a isso. Tá? Então, existem sim pecados mais especialmente odiosos. Nós selecionamos somente alguns textos, mas tem vários outros na Escritura que demonstram que alguns atos praticados são mais odiosos do que outros. E o fato de nós sermos cristãos, seguidores de Cristo por si só, todos os pecados praticados por nós é mais odioso do que o praticado pelo ímpio. Porque o ímpio não tem o Espírito Santo fazendo morada dentro dele. O ímpio não tem consciência da gravidade do seu pecado, apesar de ele não estar livre diante de Deus. E nós temos a consciência do nosso pecado, nós temos o que foi necessário, o preço, para que nós viéssemos a ser salvos, sangue do Filho de Deus. Nós vemos a operação do Espírito Santo em nós, aplicando a justiça de Deus. Não somente isso, nesse processo de salvação, de santificação, até tudo ser consumado, o Espírito fazendo morada de modo a nos auxiliar, a nos manter santos. E mesmo assim nós pecamos. Veja, quem está numa situação pior quando peca diante de Deus? O ímpio ou nós? Nós. Mas aí nós lembramos de Romanos capítulo 8, verso 1, que nós louvamos não a nós mesmos, mas a Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É mais grave, mas nós temos a Cristo.
o nosso Cordeiro Pascual, que levou o pecado do mundo. Então, não esqueçamos, nossos pecados são mais graves. E graças a Cristo, nós devemos louvar a Cristo todo dia. Porque na nossa condição de cristãos, apesar do nosso pecado ser mais odioso diante de Deus, ainda assim o Senhor nos perdoa e Cristo leva os nossos pecados. Dentro dessa estrutura de gravidade, nós vamos entrar numa questão que é um pouco polêmica, né? Existem abordagens bíblicas diferentes sobre isso, né? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que a gente trouxe texto, o Gerardo Voz vai trazer isso também, em 1 João capítulo 5, porque na Bíblia vai falar que todos os pecados, inclusive blasfêmias, serão perdoados por Deus, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que seria isso, né? Existe um grau de pecado mais grave. O que é a blasfêmia, né? A blasfêmia é falar mal. Então, é falar mal de Deus. É se opor a Deus. Isso é blasfêmia. Quando a gente pensa contra o Espírito Santo, porque Deus é o triuno Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito. Porque contra Deus, ao Deus triuno, é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é. A gente tem que entender um contexto onde é dito isso, né? E nós vamos ler agora Marcos capítulo 3, vamos abrir todos a palavra. Marcos capítulo 3. Nós vamos ver isso à noite também, em um momento, né? Marcos capítulo 3, a partir do verso 20. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, aos pecados e às blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam está possesso. Veja, Marcos é o único dos evangelhos que vai explicar. Os outros param aqui. Marcos acrescenta. Isto porque diziam. Por que blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão? Aí ele explica. Porque eles diziam que Cristo estava possesso de um espírito imundo. Então, é esse o contexto que nós temos que interpretar o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cristo estava fazendo tudo por obra do Espírito Santo. Nós vimos que depois do batismo, Cristo começou a operar atos milagrosos, atos sobrenaturais, e ele estava cheio do Espírito Santo. Naquela solenidade pública que nós vimos do batismo, o Espírito Santo, como pomba, como forma de pomba, desceu e ali o Senhor foi capacitado, ungido para iniciar o seu trabalho como Messias. Então, tudo que Cristo fazia por intermédio do Espírito Santo. Então, os fariseus sabiam disso. Eles sabiam que o que Cristo ensinava e o que Cristo fazia não podia advir de Satanás. Então, eles, de forma consciente, eles atribuem um ato que é exclusivamente divino, do Espírito Santo, falam que era obra de Beelzebu, o maioral dos demônios. Isso é gravíssimo. Eles eram conhecedores da lei. Eles conheciam os profetas. Eles sabiam o que os profetas ensinavam. Eles sabiam que em Cristo não havia nada contra. Não havia injustiça, não havia mentira. E mesmo assim, eles falam que ele está operando as coisas por intermédio de Beelzebu. E ali eles blasfemam contra o Espírito Santo. Esse é o contexto de blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse contexto aqui
que há um pecado grave, né? De forma equivalente, em 1 João capítulo 5,16, a gente pode abrir já, 1 João capítulo 5,16, João também vai trazer a ideia de que nós não devemos orar para os pecados que são para a morte. E é a mesma ideia aqui de pecados mortais, né? A ideia de pecado que leva para a segunda morte, que é a morte eterna, né? 1 João 5,16. 1 João 5,16. Vai dizer assim, ó: se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, cometer pecado, mas não esse pecado para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Alguns teólogos vão interpretar isso aqui não como sendo, ele não está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo, naquele contexto que Cristo fala, onde é evidente que Cristo está operando por intermédio do Espírito Santo e é atribuído por pessoas que conhecem a palavra de Deus ao demônio. Aqui, a maioria dos teólogos defendem que está falando de apostasia. O que seria apostasia? Vê que ele fala por irmãos. Apostasia é aquela pessoa que creu em algum momento, né? Falo humanamente falando, externamente falando, ele professou a fé, ele foi batizado, ele toma do cálice e come do pão, ele está dentro da comunhão. É parecido com os critérios lá de Hebreus capítulo 6. Ele está externamente exposto a tudo que professa ser de fato um cristão, e ele, em algum momento da vida dele, ele abandona, ele apostata da fé. Não é o filho pródigo, não é aquele que esfriou e acabou indo para o mundo e cometeu pecados. Não é isso. A gente está falando de alguém que negou a Cristo de forma consciente e substancialmente. É aquela pessoa, por exemplo, que experimentou tudo isso, experimentou da verdade, e hoje, por exemplo, está numa religião falsa. Hoje, por exemplo, está numa religião que é oposta a Cristo, que tem Cristo como inimigo. Isso é uma apostasia. Não é apenas se esfriar, se desviar, que tem o seu grau de pecado, mas não por si só vai significar apostasia. Mas essa resistência, essa oposição consciente contra Cristo, ela não apenas sai da igreja e se esfria, ela vai para uma outra religião e ali ela se comporta contra Cristo. Ela nega a existência de Cristo. Ela vai contra tudo que ela ensinou, que ela foi ensinada. Tudo que é substancial à fé. Isso é apostasia. E João vai dizer que nós não devemos orar para aqueles que praticaram esse tipo de pecado. O pecado que é para a morte, né? A ideia é que pecado que é para a morte eterna. Né? Então, é difícil, né, a gente distinguir o nível dessa apostasia aqui e o que não é. O Augusto Nicodemos até fala, quando ele vai falar sobre isso, né, o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer: se alguém está preocupado se blasfemou contra o Espírito Santo, fique tranquilo, provavelmente você não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, quem se enquadra em 1 João aqui e também em Marcos, nos Evangelhos, essa pessoa está num nível de oposição que ela não está nem preocupada com o Espírito Santo. Ela não está preocupada com Cristo, com a divindade, com nada disso. Ela está em ato de rebelião. Ela é um inimigo da fé. É um inimigo de Cristo e do seu governo. Tá? Então, essa pessoa não está preocupada. Se a gente se preocupa, ou nos preocupamos de repente na impiedade de ter praticado esse tipo de pecado, isso demonstra que nós não praticamos. Porque Deus nos entrega, irmãos. Deus entrega as pessoas que praticam isso a seus próprios pecados. Eles não vão ter a consciência de se preocupar se em algum momento pecaram contra o Espírito Santo. Eles ainda estão vivendo de modo a blasfemar contra Deus. Sim, sim. Sim. O escárnio, horrenda, né? Então, esse contexto aí, vamos dizer assim, Vitor pode me auxiliar também depois, seminarista.
ela trouxe a ideia do LGBT, por exemplo, o que eles fazem com os símbolos religiosos. Nesse contexto aí, o que acontece? A gente não está no contexto de apostasia, tá? Porque essas pessoas são ímpias, né? A não ser que um tenha sido cristão dentro desse critério todo, ele sai, se opõe e começa a praticar essas coisas de forma a querer ser inimigo de Cristo. Mas vamos colocar, na maioria das vezes não é isso. Eles pegam símbolos do cristianismo, né, e blasfemam. Isso é blasfêmia. Mas vamos pensar assim, muitos dos judeus condenaram Cristo. Muitos dos judeus estavam praticando escárnios contra o próprio Cristo, encarnado ali. Não era contra símbolos, contra o próprio Cristo ali. E depois, em Atos capítulo 2, depois do evangelho anunciado por intermédio do apóstolo Pedro, onde ele chama esses homens que mataram Cristo a se arrepender, falam que muitos foram salvos ali. Mais de 2.000, 3.000, né? Mais de 3.000 homens foram salvos ali, daqueles que estavam praticando escárnio contra o próprio Cristo encarnado. Então, veja, é diferente. Essa pessoa, eu vejo, né, minha forma de ver, que ela ainda pode ser alcançada, porque ela está no momento de... Ela está morta, exato. É blasfêmia, mas não é a blasfêmia contra o Espírito Santo naquele critério de apostasia e do que os fariseus fizeram. Por quê? Os fariseus tinham consciência. Esses da apostasia também tiveram consciência de quem Cristo é e serviram a Cristo. Essas pessoas, não, elas são ímpias. Elas estão vivendo uma impiedade. Para elas, Cristo nem existe. Elas estão fazendo isso como modo de ofender uma religião, né? E de, claro, demonstrar é pecado, é grave, e se não se arrependerem, vai vir o juízo de Deus. Mas a questão de enquadrar isso como o crime, um pecado que não há perdão, né? Então, eu entendo dessa forma, né, que esse critério não entraria de 1 João e também não entraria em Marcos capítulo 3, verso 20. Porque essas pessoas estão na impiedade, elas estão mortas, elas não foram chamadas ainda, nem exteriormente, né, falando. Sim, consciente. Exato. Uhum. 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 É que ele está trabalhando em aspectos externos, né? Igual Hebreus também, capítulo 6. Por exemplo, assim, externamente, a gente não conhece o coração. Alguém dentre nós aqui, de repente, não é um eleito. Se não for um eleito, ele nunca experimentou a conversão genuína. Mas, exteriormente, Mateus capítulo 18, ele vai ser tratado como irmão até que ele faça coisas e seja disciplinado a tal ponto de ser considerado como publicano. Então, tem esse aspecto interno, que somente Deus vê, né? A gente não sabe, e tem um aspecto externo, que aí João está falando para pessoas, para irmãos. Né? Então, a gente lida aqui como se todo mundo fosse irmão, porque a gente professa a mesma fé, por mais que, de repente, não possa não ter eleitos entre nós aqui. Né? E esse aspecto aí, como eu disse, tem muita discussão, né, teológica, esses pontos aí, os próprios teólogos têm divergência sobre, é um texto muito difícil de entender. De fato, o que eu estou colocando aqui é... Sim. Alguns vão trabalhar isso, né? Alguns vão trabalhar essa questão do Espírito Santo ser resistido a tal ponto que ele para de trabalhar. Exato. Aí também vai esbarrar com outra coisa, porque será que o Espírito Santo pode ser vencido? Será que ele pode ser resistido? Porque a gente crê na graça irresistível. O Espírito Santo opera, se aquilo ali é um eleito, ele vai operar, ele vai... Exato. Então, por isso que esse ponto, por exemplo, eu não cheguei a trazer, porque vai contra esse ponto reformado nosso da graça irresistível. Né? Como assim? O Espírito Santo foi resistido de forma deliberada, ele parou de operar porque ele perdeu essa batalha. Né? Sim, entra, mas... Exato. Mas aí...
Sim, isso aí não muda o fato da soberania, né, responsabilidade, isso não se altera. Sim, porque quando a gente vai olhar esses textos, esse ponto aí, por exemplo, eles pecaram contra o Espírito Santo por causa da obra, né, que Cristo fazia. Eles falaram, isso aí é Beelzebul. Cristo logo fala, Cristo nem fala de arrependimento, Cristo já fala que aquele pecado que eles estão praticando, deliberadamente, porque eles são fariseus, eles são escribas, eles são autoridade, eles tinham conhecimento do Messias, os critérios que o Messias iria preencher para de fato falar, pô, esse é um ungido de Deus. Mas eles não quiseram reconhecer isso. Né? Eles atribuíram, isso é muito sério, eles atribuíram aquilo que Cristo fez por intermédio do Espírito Santo a Beelzebul. Eles estavam falando que Cristo estava endemoniado. E Cristo, logo nesse contexto, ele não fala, se vocês se arrependem. Cristo nem chama o arrependimento, já fala, olha só, para esse tipo de pecado, é um pecado para a morte, vocês não há chance de arrependimento. A ideia aqui é que eles nem estão sendo chamados a se arrepender. Eles não estão, a Bíblia, assim, o texto não dá essa margem, entende? Quando a gente olha só o texto, essa margem de que, de repente, não, Cristo está falando, Cristo está fechando, olha só. Para blasfêmia, há perdão. Agora, isso que vocês fizeram, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. E João, trazendo essa ideia, mas aí aplicando a apostasia, vai dizer, olha só, os irmãos, ou seja, externamente, né, aqueles que estão entre nós, que se desviarem, se apostatarem da fé, de tal ponto a serem agora de forma deliberada e consciente inimigos de Cristo, negando tudo que eles aprenderam, por eles vocês nem sequer orem. Né? Aí sim, na realidade, é difícil a gente apontar o nível, né? Será que essa aqui é um nível de apostasia que se enquadra em João? É difícil, eu não estou falando de constatar, é difícil. Ali o Cristo constatou. Sim. Sim, é óbvio isso aí. Não vai ter obra divina naquela pessoa, né? Não, sim. Então, essa dúvida já mostra que provavelmente ele não praticou. Sim. Então, o fato dele chegar nesse tipo de consciência significa que não que ele pecou esse grau de pecado e depois se arrependeu, é que ele não pecou. Entende? Ele teve um pecado, algo que aconteceu ali, mas que não é... Exato, mas que não chega a ser aquele grau. Eu vejo mais dessa forma. Não que se ele se arrependeu, então aquele pecado é perdoado. Se ele se arrepende, ou de fato ele tem essa preocupação, será que eu pequei para a morte? Ele não cometeu esse grau de pecado. Ele não cometeu esse pecado específico que o 1 João está trabalhando e também que Cristo vai trabalhar em Marcos. Entende? A ordem dos fatores, né? É o que o Nicodemos falou. Se a pessoa tem essa preocupação, será que eu pequei para a morte? De fato, ela não... Sim. Sim, as acusações, né? Uhum. Sim. Uhum. Jogando os pecados, a salvação dele. Uhum. Sim. Essas pessoas, eu reproduzo o que o reverendo Nicodemos falou, que é uma palavra que realmente, de fato, traz alívio para quem está passando por isso. Se esses irmãos, de fato, estão preocupados com isso, isso já demonstra que, de fato, o Espírito Santo está operando neles. Eles não foram entregues, né? Mas o Espírito Santo está trazendo a consciência. E aí, nessa palavra que o Augusto Nicodemos trouxe, porque foram as perguntas, né? Tipo um podcast, muito bom. Depois eu posso colocar lá no grupo, os irmãos verem também. As pessoas levantaram as perguntas justamente com essa preocupação. E se eu pequei contra o Espírito Santo? Como é que e a minha fé agora? Aí ele trabalha muito bem isso, né? Se você, meu irmão, está preocupado com isso, é porque o Espírito Santo está trabalhando em você. Nós, por nós mesmos, não temos a consciência do grau de pecado e nem das nossas ofensas, se o Espírito Santo não nos guiar a isso. Né? Então, essa resposta do Nicodemos é muito boa. Vitor?
versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Então, e é muito interessante ver isso, que após esse episódio dos fariseus, vamos lembrar que não é o partido dos fariseus que até essa discussão, alguns fariseus. Sim, exato. Uhum. Quem pode entender isso? Depois nunca mais os fariseus vão usar essa fala. Nunca mais você vai ver todo o ministério de Cristo, os fariseus vão continuar se opondo a Cristo. Mas não com essa acusação. A gente vê isso pelo Sinédrio, né? A decisão do Sinédrio. Se for obra realmente que não é de Deus, vai se dissipar. Qual o texto, Vitor, que você citou aí? É Mateus. Mateus 12, 32. Ele também entrelaçado na conversão e várias outras coisas também, né? Mas Jesus coloca que a terceira personalidade é que você não tem mais falar. E isso é ponto pacífico, então nunca mais eles vão falar isso. Né? Nunca mais nenhum fariseu vai se opor à obra do Espírito Santo e dizer que não, Jesus faz por algo que Deus levou. E é interessante trazer isso para os dias de hoje, a gente pode até discordar, trazendo isso para os dias de hoje, tá? Até discordar daquele que fala, mas não se a sua operação é baseada na Bíblia. Então, por exemplo, eu falo que as pessoas expulsam demônio em nome de Satanás. Se ela vai expulsar um demônio em nome de Cristo, é em nome de Cristo. Jesus falou que demônios serem expulsos pelo nome dele. Não há pessoas que são regeneradas. Até mesmo por aqueles que no final vão ser condenados. Então, a gente, como crente, a gente tem que tomar muito cuidado. Estou falando que você vai achar construído isso, não. Estou falando que a gente tem que tomar cuidado, não ser leviano, de quando alguém expulsa o demônio, aí que essa pessoa não demonstra feito de arrependimento, mas se ela usa o nome de Cristo e fez aquilo que a palavra de Deus diz, e o demônio foi expulso de lá, aquilo foi o nome de Cristo, não significa que ela vai ser salva. E a 1 João 5,16, pensando que outra faceta da apostasia é heresia, né? Sim, andam juntos também, né? Então, quando a gente vê o irmão se tornando herege, não é por por ele, não. Porque a gente fica muito sozinha. Não, mas só que ele só está numa falsa doutrina. Se ele se tornou herege, ele está falando que está com equívoco teológico. Isso não é herege. Ele está falando que Cristo não é Deus, que não existe trindade. Ele está falando coisas contra a essência do Evangelho, não olhe por ele. Agora você tem que se opor a ele. É isso que ele aqui foi de João vai É. Nem sentar juntos, né? Você não conversa em comum com a herege. Cristão não pode ter amizade com a herege. Ah, ele é herege, ele está tentando falar de Deus, mas é meu amigo. Não tem, você está indo contra a palavra de Deus. Se aquele que é irmão, apostando a fé, agora está em heresia, e você tem amizade com ele, sabe que você está indo contra a palavra de Deus e você está caminhando para se tornar herege junto com ele. Porque você está indo deliberadamente contra a palavra de Deus. Sim. Valeu. Se você tem dúvidas, você fica com a Constituição. É basicamente isso, que é o que ele falou, que é bem complexo. Foi? O vaso de ira se encaixaria em alguma coisa. Marcos 3. Não entendi. O quê? Vaso de ira que a Bíblia diz. Ah, o vaso de ira. Vaso de ira são os não eleitos. Não eleitos. É, se encaixaria, vamos dizer assim. É que a gente tem a questão que envolve a Bíblia, ela traz distinção
daquilo que são atos externos e atos internos. Atos externos nós conseguimos ver, os atos internos somente Deus vê. Então, às vezes, para a gente falar, né, aí vai trazer a ideia do arminianismo, né, o arminiano calvinista, mas a doutrina bíblica é a doutrina que vai explicar, por exemplo, que algumas pessoas que tiveram aqui, assumiram o cargo, depois apostataram, viraram hereges. Essas pessoas, na perspectiva divina, nunca sofreram operação interna. Elas nunca foram alcançadas no coração. Elas tiveram, vamos dizer assim, aquilo que Cristo vai trabalhar na parábola sobre a semente, aquela semente que cria raiz, aquela que tem alegria, que é sobre as pedras. É mais ou menos isso. Ela chegou a um tal ponto, por causa dessa influência externa, de professar a fé externamente e tudo mais. Mas não criou raízes. Não houve a conversão no coração. Houve uma influência externa que fez aquela pessoa se portar como se cristão fosse de fato. Como eleito, melhor dizendo, né? Cristão ela até se portou, mas como se de fato fosse um eleito, mas ela nunca foi. A gente não está dizendo que um eleito pode apostatar, que um eleito pode blasfemar contra o Espírito Santo. A gente não está trabalhando isso. Né? Por quê? Porque a gente fala de eleição e reprovação, o réprobo e o eleito, não é a perspectiva que João está trabalhando, que é a perspectiva externa que nós vemos. É a perspectiva divina. E a perspectiva divina cabe a Deus. Só Ele sonda os corações, só Ele perscruta o mais profundo do nosso ser. A nós, homens, Cristo não dá parâmetros para nós julgarmos aquilo que é externo. Ao coração cabe a Deus, entende? Então, o eleito não eleito. A questão da eleição, um eleito jamais vai apostatar. Um eleito jamais vai ser um herege, um herege mesmo, né? A forma de heresia como o Vitor trabalhou ali, que a gente sequer pode sentar junto. Né? Um eleito não chega a esse nível. Né, por causa da atuação do Espírito Santo. Ele vai ter pecado, ele pode se afastar, ele pode ter equívocos teológicos, como o Vitor falou aqui, e aí em algum momento ele vai voltar, como o filho pródigo que volta, mas porque ele foi um eleito. E nesse caso, primeiro, que você falou, a gente entende o nosso questionamento, vamos dizer assim, humano, né? Que a gente não vê a Bíblia de Deus no coração. Esse que apostatou passou entre nós e não era de nós, vamos dizer, É isso. dentro dessa palavra de 1 João, ele também não tem mais chance de arrependimento. Esse que apostatou. Esse grau de apostasia que é o que a gente falou, é a dificuldade de enquadrar se aquela pessoa se encaixa aqui. Para mim, essa que é a dificuldade. Né? Esse que se enquadra aqui, que é um pecado para a morte, quando eu falo pecado para a morte eterna, né? O juízo, o inferno. Que a gente não sequer deve orar, a gente deve pedir ao Senhor discernimento. Né? Para ver se aquela pessoa se enquadra, não, porque é difícil. Né? Senão a gente pode estar, vou dizer assim, eu prefiro errar no sentido de repente, não entender que aquela pessoa de fato praticou aquele pecado para a morte eterna, do que errar condenando uma pessoa que Deus não condenou para a morte eterna. Entende? Você parar de orar e... Então, se João fala, é porque que ele fala para nós, para os cristãos. A gente tem que pedir a sabedoria de Deus. Né? Na dúvida é melhor a gente se abster. Né? Mas a Bíblia aqui, ele está falando para nós, para cristãos, para não orarem. Né? Então, sim, está no nosso nível de entendimento. Mas tem que pedir a Deus sabedoria para que aqueles atos sejam bem visíveis, né? Bem constatáveis, para a gente não errar de não orar por alguém que Deus ainda não foi para a morte eterna. Exato. Sim, se tornar um inimigo da fé. Isso, exato. É diferente. Isso é boa, é uma boa. É grave demais. Exato. Isso que você trouxe é interessante.
Ainda rola. Ainda rola. Isso, as profetadas não creem em profecias dessas pessoas e está blasfemando contra o Espírito Santo. Disso, isso. Até porque a nossa fé, vamos pensar assim, o apóstolo Paulo diz, se ele mesmo pregar alguma coisa que seja diferente dos fundamentos lançados por ele e por demais apóstolos, seja considerado anátema, ou seja, considerado maldito. O apóstolo Paulo está falando que aquilo que ele ensinou, se ele trouxer algo diferente, mesmo ele sendo apóstolo, que aquilo seja considerado maldição. Ele não fala que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Então, vamos dizer assim, o examinar... Sim, exato. E foi perdoado, né? Se tornou um apóstolo, né? Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então, esse grau é interessante, porque hoje em dia algumas pessoas elas oprimem, algumas autoridades eclesiásticas oprimem outras pessoas de forma que elas não podem julgar nada, porque qualquer julgamento está indo contra o Espírito Santo, porque ela está cheia do Espírito Santo. Não é isso. Na verdade, a própria Bíblia fala para a gente examinar, né? Examinar aquilo que está sendo ensinado e julgar. Por quê? Porque Deus nos deu entendimento espiritual e nos deu as escrituras sagradas inspiradas por Deus para julgar se aquela pessoa que ela fala vem de Deus ou não. E se não vem de Deus, é anátema. Né? Independente se ela gostou ou não, você vai considerar que aquilo ali é blasfêmia contra o Espírito Santo. Está piorando o juízo dela diante de Deus. Né? Mas essa aí é uma boa colocação, porque, de fato, algumas pessoas oprimem outros nesse ambiente pentecostal, que nós já fizemos parte, que não pode falar nada, que tudo é blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão se fizer. Aí você vê uma cultura das pessoas aceitando absurdos dentro da igreja, porque com medo desse pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Ah, tá, entendi. Só no contexto de Cristo, né? Sim, sim. Então, a gente tem dois contextos. São duas coisas diferentes. Relacionadas, porque ambos são pecados contra a morte, né? Para a morte. Para a morte, mas em circunstâncias diferentes. É difícil, é uma boa pergunta, né? Porque será que pode praticar da mesma forma que está no Evangelho? Né? Como é que seria isso? Eu acho difícil a gente... eu não vou fechar a questão, mas eu acho que como a gente constata se... Porque ali é o próprio Cristo operando, né? E como o Vitor trouxe aqui o exemplo, blasfemar contra o Espírito Santo. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo que gera o pecado para a morte? Aí tem que interpretar isso à luz de Marcos, à luz dos Evangelhos. O que Cristo fala ali? Aquilo que estava sendo operado só podia ser de Deus. Por intermédio do Espírito Santo. Demônios não têm poderes para fazer o que Cristo fez. É único. Então, se a gente estiver diante de situações onde somente o Espírito Santo pode operar, onde somente o Espírito Santo está fazendo aquilo, e a gente afirmar que aquilo ali não é obra do Espírito, mas é obra do demônio, vamos dizer assim, a gente estaria hoje pecando no mesmo grau que esses homens pecaram. Se a gente for... A gente tem que olhar o contexto, a gente pega aquele contexto e aplica. Se a gente praticar a mesma coisa, né, o Espírito está operando, somente pode ser o Espírito. Diferente do que o Lucas trouxe aqui. Que isso aqui não é o contexto de Marcos, não é o contexto dos Evangelhos, é outro. Então isso aqui não seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, entende? Uhum. Sim, então aí um... o contexto de... Aqui ela trouxe a questão do Espírito Santo. Isso, porque aqui é uma apostasia que, vamos dizer assim, a apostasia quando a gente vira, ou quando essa pessoa vira um inimigo de Cristo, vamos dizer, ela está virando um inimigo contra o triuno Deus, incluindo o Espírito Santo. Lá, no contexto dos evangelhos, ali a terceira pessoa da Trindade está em ênfase na ofensa, vamos dizer assim, a blasfêmia, né? Então, vamos dizer assim, na apostasia, a pessoa deliberada, de forma conscientemente, uma vez dentro da igreja saiu, se tornou oposta à fé cristã, ela se opôs ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e agora ela é inimiga da Trindade.
incluindo o Espírito Santo. Agora, aquele contexto lá, a ênfase se dá na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Entende? Na apostasia, ela se opõe à Trindade, ela se opõe ao triuno Deus, né? Não somente a uma das pessoas. O que Cristo... Exato. Vamos dizer assim, duas formas. A primeira, isso, contra o Espírito Santo, e a segunda, de forma da apostasia, que inclui outras pessoas da Trindade, né? Que é o Pai e o Filho também. Né? É porque é uma questão que toca em vários outros pontos doutrinários, né? É muito difícil. Sim. É aquilo. É mais difícil, vamos dizer assim, vamos colocar assim, não é nem constatar, como é que a gente, qual seria a obra do Espírito Santo que a gente viria, que seria da mesma forma que foi ali no contexto de Cristo, e a gente falaria que aquilo ali é obra de Satanás. É mais ou menos isso, resumindo. Se a gente hoje fizer isso, algo que é evidente, que somente o Espírito Santo possa fazer aquilo, e a gente fala que é Beelzebul, é o demônio que está fazendo, a gente pecou da mesma forma que eles. Agora é mais difícil, né? O próprio Vitor trouxe uma questão interessante. Os próprios fariseus não fizeram mais aquilo depois. Um grupo dos fariseus que falaram isso, os outros fariseus, a gente vai ver que no contexto do Evangelho, até a crucificação de Cristo, eles se opõem ainda ao Evangelho, se opõem ainda a Cristo, mas eles não falam mais que o que ele está fazendo é obra de Satanás. Nem mesmo os apóstolos, quando eles vão para o Sinédrio, que eles são obrigados a parar de falar de Cristo, né? Exato, isso aí. Gamaliel ele vai falar o quê? Se for de Deus, vai permanecer. A gente não pode se opor contra Deus. Se não for, vai ser dissipado, vai ser espalhado como foi com outros. Exato. Então, vamos dizer assim, eles mesmos não pecaram ao mesmo grau desse grupo que fez lá. Então, pode pecar hoje? É um pecado restrito? Pode, mas eu acho mais difícil se enquadrar dentro dos requisitos que está lá dos evangelhos, entendeu? Para ser um pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Da apostasia, da apostasia. Aí tem que ter cuidado. Sabe por quê? Pode julgar. É um pecado, pode ser, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É diferente. Sim, mas é o aspecto interno. Tem essa diferença, entendeu? Você está trabalhando um ímpio que fala isso, né? Um ímpio que fala que aquela pessoa, de fato, não experimentou a conversão, você está falando de um irmão em Cristo. Tá, um irmão em Cristo. Ambos é pecado. Vamos dizer assim, a gente fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente está falando que é pecado, que não é tão grave. É pecado, pode ser grave, mas não se enquadra contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Quando a própria Escritura vai falar que nós devemos, Tiago, a gente trabalhou isso, a prática, né? Nós devemos produzir frutos de arrependimento. Nós, como foi dito aqui, também o Jorge aqui, a questão nós enxergamos coisas externas. Né? Então, a questão de estar julgando no sentido de estar discernindo se de fato o Espírito Santo operou naquela pessoa ali, isso é lícito. Agora sim, a gente tem que fazer isso com cautela. Tá? Mas o fato desse julgamento, eu não vejo que se enquadraria lá contra a blasfêmia do Espírito Santo, porque é uma coisa muito evidente. O que Cristo está operando ali não é uma coisa interna. Ele está ressuscitando mortos, ele está expelindo demônios, os próprios demônios estão reconhecendo quem ele é, né? E estão sendo expulsos, e eles reconhecem a autoridade de Cristo, que ele é o enviado de Deus, né? Então nós temos coisas externas muito evidentes que aquilo ali não só pode ser o Espírito Santo operando. Exato. Agora, na questão de operar, a gente tem alguns questionamentos que de fato a gente pode errar no julgamento, ou pode acertar no julgamento, que mais para frente algumas pessoas que de fato foram vítimas desse julgamento depois se demonstra que não se arrependeram, porque vivem uma vida
né? Vamos dizer assim, era tudo uma farsa na igreja. Depois se descobre as coisas que elas viviam. Então eu vejo que nesse exemplo que você trouxe, por mais que possa ser pecado esse julgamento, eu não vejo que se enquadra no que a Bíblia fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, naqueles critérios do texto. Eu vejo que não. É um julgamento misericordioso, cauteloso, né, para a glória de Deus, não para oprimir outras pessoas, ou porque, enfim, isso aqui dá um estudo, né, de julgamento, disciplina eclesiástica. Sim. Uhum. Sim. 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 Cristão. Exato. Com mansidão, com tudo isso, né? A forma pode ser pecaminosa, né? O julgamento em si não seria errado, mas aí existe a forma como a gente julga a obra do próximo, né? Se ele é sem misericórdia, ele é sem amor, ele não é para a glória de Deus, o julgamento em si não é o problema, é a forma como está sendo julgado o próximo, né? Agora, se ele é com amor, com cautela, com misericórdia, com mansidão, buscando de fato a glória de Deus, aí sim. Sim. Se arrependeu, né? Sim. E se arrependeu publicamente. Uhum. Sim. Ninguém está livre, né? Por isso que Paulo disse, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Isso envolve o julgamento, né, do próximo. Sim. Talvez nunca mais volte. No mesmo grau, né? É uma marca que fica, como Davi levou para o resto da vida dele o que ele fez como rei. Sim. Ele não teve domínio próprio, né? Mais algum, irmãos? Não? As perguntas já estavam, né, no ambiente de perguntas. A gente vai pular essa parte, também não coloquei nada no final, porque o próprio